Pai Senhor, meu irmão, Evangelista Miguel de Souza, você tem se aproximado de Deus, não tenha medo de se aproximar dele. Deus quer ter comunhão com você. Ali no Éden, mesmo após a queda de Adão, o Senhor foi ao encontro dele. Disse: Adão, Adão, onde estás? Ele disse: ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. Deus quer sempre ter comunhão comigo e com você. Nunca esqueça disso. Você é importante para Ele, você é especial para Deus. Estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo número 38, versículo 1, versículo 2. Vamos fazer um sermão expositivo nesse momento. Você acredita em milagres? Eu acredito em milagres, eu sou fruto de milagres. Tenho visto Deus operar dezenas e centenas de milagres. Se eu fosse descrever os milagres que eu já vi Deus operar, dava para escrever um livro. Porque é importante a gente testemunhar das maravilhas que Deus opera. Ele não mudou. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E quando olhamos para milagre, o ministério terreno de Jesus foi marcado de tantas coisas lindas, mas eu queria chamar a sua atenção para 3 coisas importantes do ministério de Jesus. Em primeiro lugar, Jesus deu ênfase ao ensino. Você lê o Evangelho de Mateus, do capítulo 5, 6 e o 7, Jesus só ensinando. No capítulo 8, Jesus começa a operar os milagres e as maravilhas extraordinárias que ele operou. Primeiro veio o ensino, depois veio a cura, acompanhada da cura e libertação, e em terceiro lugar a salvação da alma, que é o ponto máximo, é a salvação da nossa alma. Então eu quero levar você a crer no poder do milagre. Eu não sei que tipo de enfermidade você está enfrentando, mas saiba que Jesus tem o poder para reverter esta situação. Eu quero, em seguida vou ler aqui, mas eu quero iniciar com um milagre que aconteceu na vida de uma irmã em Cristo, a irmã Marlene Caipe. Essa irmã mora na cidade de Palmeiras das Missões. Até então não conhecia essa irmã, ela veio para Porto Alegre e a irmã que morava ao lado da igreja era conhecida dela, amiga dela, irmã, e essa irmã veio, baixou no hospital de clínica e ficou ali doente algum tempo. Os médicos desenganaram aquela irmã, e aí a irmã Ercília, uma irmã de idade, Simão Miguel, eu queria que o irmão fosse lá orar pela Marlene, só Jesus. Eu peguei o ônibus e fui até aquele hospital. Quando eu cheguei ali, que eu vi o estado daquela irmã, eu confesso a você que eu olhei para aquela mulher, olhei para dentro de mim, disse: Jesus, essa mulher não vai sair daí. Ela estava num estado muito triste, toda entubada. Para mim, ungir ela, eu tive que ungir no braço, porque não dava para ungir na cabeça. Entubada, nos aparelhos. Cheguei lá, conversei com ela, ela não conseguiu me responder. Ela estava em coma, aquela irmã. Estava em fase terminal a sua enfermidade. Ela não ia sair dali. Em seguida, eu recitei um texto bíblico, eu levei o Novo Testamento, li ali um texto bíblico. Depois de ler, eu orei por aquela irmã, ungi aquela irmã, mas confesso a você, não imaginava que aquela irmã ia sair dali. E eu vim embora para minha casa, ali uns 2 dias, aquela irmã, 3 dias mais ou menos, aquela irmã chamou a irmã Ercília, que quando alguém estava orando por ela, eu me lembro que quando eu abri os olhos, que eu terminei de orar, a lágrima estava rolando nos olhos daquela irmã, mas ela não conseguia responder. E ela disse: olha, irmã, veio um homem de Deus aqui, um anjo do Senhor, orou por mim, enquanto esse irmão orava, o Senhor me arrebatou. E eu queria que esse irmão viesse aqui de novo. Ele orou por mim, ele se identificou, irmão Miguel, ele disse que era o irmão Miguel que estava aqui orando por mim. E agora eu preciso que o irmão Miguel venha aqui. E a irmã Ercília, imediatamente, quando chegou em casa, me informou que ela tinha se levantado, tinha saído do coma, e que queria que eu fosse lá levar a Santa Ceia para ela, que ela queria testemunhar
o milagre que Deus operou através do anjo do Senhor e através de uma revelação que Deus deu para aquela irmã. Uma revelação. Aquela irmã falou algo, olha, no dia que eu fui ministrar ceia para aquela irmã, eu saí dali e parecia que eu não estava pisando na terra. Parecia que eu estava flutuando. As maravilhas que Deus mostrou para aquela irmã, não vou mencionar aqui, mas foi algo extraordinário. Eu saí dali falando em línguas daquele quarto. E aquela irmã hoje está de pé. Isso já se passaram em torno de mais de 15 anos que isso aconteceu. E essa irmã continua em Palmeiras das Missões pregando o evangelho. E ela disse para a irmã Exília, no primeiro culto que eu for ali, eu quero o irmão Miguel lá, para me relatar esse testemunho que eu vou falar para ele, mas eu quero relatar para a igreja o que Deus me mostrou. Porque o nosso Deus, ele é um Deus tremendo. Eu vou ler aqui no livro de Isaías, capítulo 38, versículo 1, diz assim, ó: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Enfermidade mortal significa que ele não ia sair daquele estado em que ele se encontrava. Você já imaginou, você está num leito de dor, está na enfermidade, ali, e de repente alguém chega com você e diz, olha, eu vou orar por ti e Jesus vai te curar. Que alegria, né? Você ouvir isso. Alguém chega e diz, olha, eu estava orando essa madrugada e o Senhor mandou vir aqui, que Ele vai operar um grande milagre na tua vida. Você se levantaria na hora, porque é algo impactante. Mas de repente aqui é o profeta Isaías, não é um profeta qualquer. É um dos maiores profetas do Antigo Testamento. O profeta Isaías, filho de Amós, aquele homem que teve aquela visão no capítulo 6, quando ele diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, as abas de suas vestes enchiam templos, serafim voavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o seu rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E aqueles 6 angelical cantavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Foi esse profeta aqui que foi ao rei Ezequias. O povo de Israel, ali a região de Judá, o reino sul, estava vivendo em torno de 100 anos de governo, de monarquia. E este homem, o rei Ezequias, foi um homem que Deus levantou. Esse homem veio com santo temor a Deus tão grande. E quando ele assumiu o reinado de Judá, ele removeu os homens escandalosos dali. Ele tirou uma deusa chamada Neustã, que as pessoas adoravam. Ele tirou dali, da casa do Senhor, e levou o povo à adoração, ao sacrifício. Ele celebrou uma grande Páscoa ao Senhor. Não houve rei antes deles que se portasse dessa forma, de temor a Deus. Mas os anos se passaram e Ezequias agora vira as costas para Deus e começa a esquecer a Deus, começa a relaxar. Quantas pessoas que você conheceu no início da fé eram homens de oração, mulher de oração, pessoas dedicadas, e de repente Deus levanta esta pessoa, engrandece a pessoa, e agora esta pessoa simplesmente já cai no relaxamento. A Bíblia é bem enfática lá no livro de Jeremias. Maldito é todo que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então as pessoas caem no acomodismo e não mantêm aquela chama viva na sua alma de orar, de ler a Bíblia, de viver uma vida de santo temor a Deus. E aí foi o caso do rei Ezequias aqui. Ele virou as costas para Deus, se envolveu muito com os negócios, esqueceu do reino de Deus, esqueceu dos projetos de Deus na vida dele, e agora ele adoeceu de uma enfermidade mortal, e Deus disse, olha, vai Isaías até o palácio de Ezequias. E esta foi a mensagem que ele disse. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e disse, assim diz o Senhor. Veja bem essa expressão, assim diz o Senhor. Põe em ordem a tua casa, porque sem falta morrerás e não viverás. Qual seria a sua atitude no momento desse? Você já está à beira da morte, você recebe uma mensagem, uma sentença de Deus que você sabe que não vai mudar. Porque foi Deus quem falou, está falado. Jesus disse, os céus e a terra passarão, porém as minhas palavras não hão de passar. Se Deus falou, está falado. Mas este homem aqui, este Ezequias, ele usou algo muito maravilhoso. Verso 2 diz assim, ó, verso 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele não tinha força para se levantar, para orar de pé.
Ele não tinha força sequer para descer daquela cama e ficar de joelho. Ele virou para a parede e orou a Deus. Conversou com Deus. Vamos ver aqui o versículo número 3 assim. E ele disse, trazendo a memória de Deus, ele disse, olha, Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti. Andei no passado, significava que no presente ele estava vivendo uma vida totalmente relaxada. Mas ele diz, olha, andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Duas coisas, andou em verdade. Você tem vivido a verdade, você tem praticado a verdade, você tem se esforçado para falar a verdade para as pessoas. Vemos no mundo hoje em que as pessoas têm dificuldade de falar a verdade, mas nós temos que falar a verdade. Jesus disse em São João 8, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. O verso 36 disse, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que liberta o homem é a verdade, as verdades eternas da palavra de Deus. E ele diz aqui, olha, Senhor, eu andei em verdade, com um coração perfeito. Você tem tido um coração perfeito diante de Deus? Como é que está o teu coração? É a habitação do Espírito Santo? Paulo disse em 1 Coríntios 3,16, não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito de Deus tem que habitar na minha vida para poder viver com um coração perfeito. E reto teus olhos. Ezequias chorou muitíssimo, diz a Bíblia, né? Em seguida veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor Deus de teu pai, de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Veja bem, a Bíblia diz que Ezequias orou e chorou muitíssimo. A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente, até as lágrimas se tornarem amargas. Aqui a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. Orou a Deus, ele conversou com Deus. E o Senhor agora responde. Duas coisas importantes aqui. E eu ouvi as tuas orações. Porque o meu Deus, meu irmão, minha irmã, é um Deus que ouve. Lá no livro de 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar minha face, eu do céu ouvirei, sararei o seu pecado, curarei a sua terra. Você observa que Deus do céu, ele ouve as nossas orações, ele ouve as nossas preces. O Salmo 40 diz, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O nosso Deus é um Deus que ouve. Você observa que aí Deus ouviu a oração de Ezequias. A segunda coisa, eu vi as tuas lágrimas. O Senhor vê as minhas lágrimas, o Senhor vê as tuas lágrimas. Talvez você está com câncer em fase terminal. Não desista. Quero que você, inclusive, que está acompanhando essa mensagem, que ouve em seguida, no próximo final de semana, eu quero orar pela uma irmã que no último domingo, eu falei com o marido dela no sábado, melhor dizendo, e ele me falou que a sua esposa já faz 1 ano e meio que está com câncer em fase terminal. E Deus, esta madrugada, me impulsionou a ir ali orar por aquela irmã. E eu vou orar. E Deus vai dar um basta nesta situação. Eu estava na igreja um dia e o pastor, em seguida, no dia seguinte, mandou uma mensagem para mim se eu podia orar por uma irmã lá no hospital, pela mãe de uma irmã. Eu peguei e fui lá orar por aquela irmã. Quando eu cheguei lá, aquela irmã estava em coma, né? Entubada com aparelho. Ela já havia perdido o dedo e agora o médico queria amputar o seu pé, a sua perna. E a irmã estava relutando. E a psicóloga foi, me acompanhou até lá, no leito, e a irmã disse, olha, pastor, eu creio que Deus pode curar minha mãe. Ore para Jesus curar. Quando aquela irmã terminou de falar isso para mim, eu disse, irmã, eu sei que a irmã ama sua mãe e a irmã está apegada a ela. E a irmã tem que se desapegar da sua mãe, para que Deus possa dar um basta neste sofrimento. A minha oração vai ser bem objetiva, irmã. Tá? E eu vim aqui neste momento, eu creio que Deus tem poder em operar milagre. Eu posso testemunhar, falei para ela, aqui neste lugar ninguém pode testemunhar mais de crença em milagre do que eu, porque eu vi Deus ressuscitar o meu irmão quando eu tinha 8 anos de idade. Então eu creio no milagre, eu creio na maravilha do poder de Deus. Agora, irmã, se a sua mãe já cumpriu a sua parcela de colaboração, se Deus está querendo recolher a sua mãe, vamos orar para que a vontade dele prevaleça. E a minha oração foi bem objetiva. Senhor, o desejo do coração da irmã, o desejo do meu coração é que o Senhor cure a tua filha. Mas se o Senhor quer recolher a tua filha, Pai,
Prepara o coração da família, mas eu quero que o Senhor dê um basta nesta situação ainda hoje. Eu saí dali, a psicóloga me acompanhou e disse, olha, pastor, foi importante eu ter vindo aqui porque você falou algo para aquela senhora que eu gostaria de falar, mas ela não vai crer e, além do mais, eu não posso quebrar a ética. Eu tenho que seguir a ética. Mas o senhor veio aqui e falou a verdade que ela precisava ouvir. Dali a 2 horas que eu cheguei em casa, a informação de que a sua mãe havia partido. Muitas vezes as pessoas estão sofrendo porque nós estamos no apego. Não queremos deixar que essa pessoa descanse. Que Deus em Cristo nos abençoe. E aqui o Senhor enviou Ezequias, Isaías novamente. Disse, vai lá que eu ouvi a oração do meu servo. Eu vou curar ele dessa enfermidade e vou dar mais 15 anos de vida. Deus pode reverter a tua situação. Não importa o estado em que você se encontra, a sua saúde física, psíquica e emocional. Deus pode acrescentar os teus anos de vida. Porque o Senhor Jesus disse que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Que Deus aqui nos abençoe. Até o próximo vídeo.